Boa noite, professor. Beleza, Alves? Beleza. Boa noite. Boa noite aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite a todos. Boa. Ô, professor, boa noite. Bom dia, rapaziada. Boa noite, César.
Boa noite, mestre. Boa noite, amigos. Boa noite. Bom, gente, boa noite. Novamente aí para quem eu não dei boa noite. Hoje, efetivamente, é a nossa última aula antes da P1. Sendo que a semana que vem, terça-feira, será a nossa revisão, né? Vocês já estão acostumados a ter aula comigo, sabem que sempre um dia antes da prova eu dou uma revisão. Então é importante que a aula da terça-feira tenha um acompanhamento mais próximo, né, por parte de vocês, porque na terça-feira é bem um aparato geral, né, do que eu vou cobrar na avaliação de vocês, que será daqui uma semana, né, exatamente na quinta-feira. Eu procurei na nossa aula de hoje manter o mesmo assunto da aula passada por 3 motivos. Primeiro,
para assim encerrar fechar um conceito para nós podermos entrar, né, na primeira prova e não avançar nos conceitos da P2. Segundo, porque ainda tem dúvidas, eu vejo colegas me encaminham algumas dúvidas, então ainda tem algumas dúvidas referentes à nossa aula de terça-feira, né, naquela questão de quantificação das potências por ambiente, quantificação de iluminação, quantificação de tomada de uso geral. Existe ainda um pouco de dúvidas, né, nesses dois aspectos. E o terceiro, que o nosso pontapé inicial, que nós começaremos na outra semana, não a semana que vem, mas na outra, daqui 2 semanas, para início da nossa segunda parte da disciplina, nós precisamos desse início bem entendido por todos, né? Nessa parte de quantificação de potência por ambientes, quantificação de potência de iluminação, potência de tomada de uso geral, potência de tomada de uso específico, enfim. A gente precisa estar com essa questão bem redonda para que a gente consiga entrar com os demais assuntos que meio que já adiantei para vocês, que são assuntos relacionados à questão de divisão de circuitos, o disjuntor que vai em cada um desses circuitos, a questão de bitola de cabeamento, como que funciona essa questão de bitola de cabeamento para cada circuito, pode ser tudo igual, pode ser diferente, enfim. O pontapé inicial para toda essa parte é exatamente esse assunto que nós começamos agora. E aí ainda lá no final, né, conseguindo, né, para a gente poder concluir de uma forma satisfatória, mais completa, ainda conseguimos, né, fazer a elaboração de sistemas, de como que se funciona uma tomada de uso geral, como que é o cabeamento que passa nela, um cabeamento de um interruptor simples, como que funciona, né, como que é isso ligado num sistema, num circuito do nosso quadro de força, né, como que funcionam essas questões. Enfim, não é muito, né? O volume desse assunto ele não é extenso, né? Não é tão grande, mas a gente tem que trabalhar de uma forma com que todos estejam recebendo aí ao mesmo tempo as informações e para que ninguém fique com dúvidas, né? E carregue essas dúvidas aí mais para frente. Bom, sendo assim, vocês devem ter percebido que como aula 6 eu coloquei apenas um exercício, exatamente um exercício também de quantificação, tá? Então esse exercício aí do questionário 6 que eu coloquei no EAD Box, deixa eu abrir aqui, ó. Eu coloquei hoje aqui, ó, aula 6, né? E eu coloquei também uma atividade de aula 6, exatamente um exercício de quantificação. Depois que nós corrigirmos o da aula passada, batermos um papo, tirarmos nossas dúvidas, a gente dá uma olhada nele aqui juntos, tá? E aí a entrega dele, da mesma forma que a gente já vem conversando nesses outros dias, vocês façam pode fazer numa folha, à mão, manuscrito, digitado, façam o upload desse arquivo como entrega aí do que nós temos hoje como a aula 6. Eu quero começar hoje falando a respeito de um ponto da nossa aula, nossa última aula, recapitulando questões de critérios, né, das quantificações, e a NBR 5410, isso como toda NBR, tá, gente? Toda NBR ela tem pontos de, vamos chamar assim, de
que geram divergência, né? Acabam gerando uma confusão. Eu acho que o que tem na NBR 5410 que mais gera divergência é a questão de ambiente do banheiro, né? Porque ao mesmo tempo que a NBR 5410 fala que ela fala duas, três coisas a respeito do banheiro. Ela fala primeiro que aquilo que vale para as áreas molhadas, que a gente tem que somar os perímetros, e com esse perímetro eu divido por 3,5, isso de área molhada, eu posso enquadrar para banheiro, afinal de contas é área molhada. Ele fala que banheiro tem que ter pelo menos uma tomada, e a terceira questão que pode gerar um pouco de divergência nos banheiros é a área, né? Ele fala aqui, previsão de cargas, e aí não só banheiro, mas qualquer área, que qualquer área que seja menor que 6 metros quadrados tem que ter pelo menos uma tomada. Se você for pegar a maioria dos banheiros que existem, é muito difícil achar um banheiro que tenha mais de 6 metros quadrados, né? Tem que ser um senhor banheiro, quase do tamanho de um quarto. Tem muito quarto com esse tamanho. Então eu tenho um banheiro que tem exatamente 6 metros quadrados. Eu posso enquadrar qualquer um desses três critérios. Ou a questão de somar o perímetro e espaçar, dividir por 3,5. Ou uma tomada porque tem menos ou igual que 6 metros quadrados. Ou também uma tomada porque fala-se que banheiro tem que ter pelo menos uma tomada. A NBR ela é redundante nesse ponto em falar que áreas menores que 6 metros e que o banheiro tem que ter pelo menos um ponto de tomada, né? De tomada de uso geral. Enfim, aí vem a pergunta, né? O que eu uso? Vai do critério do projetista, né? Sempre Ei, professor, Sim. que nem a gente já estava discutindo na sala ontem, mais ou menos isso, né? Que pela soma do perímetro, daria 3 tomadas no nosso banheiro, né? Só que Certo. eu optei por colocar um, porque eu Certo. não vejo mais do que uma tomada no banheiro, né? Aí também tem uma outra questão, por exemplo, a sala, a parte de iluminação da sala. Você vai notar que entre nós vai ter diferentes cálculos, por quê? Porque uns arredondaram para mais, outros arredondaram para menos. O arredondamento aqui na questão que a gente usa aqui com a NBR 5410 foge, aí é também interpretativo, porém, interpretativo quando eu falo vai da questão do projetista. Porém, eu entendo que a gente não pode seguir muito a regra de arredondamento, né? Qual que é a regra de arredondamento? Aquela regra que o que eu tenho depois da vírgula maior ou igual a 5, eu jogo para cima, né? Então, o que eu tenho abaixo de 5, eu jogo para baixo. Essa é a regra de arredondamento, né? Então, se eu tenho 3,5, na regra de arredondamento vira 4. Se eu tenho 3,2, na regra de arredondamento vira 3. Eu entendo que no tocante de iluminação, no tocante de tomada, onde a gente tem números quebrados muitas vezes nesses cálculos que nós fazemos, nós devemos arredondar para cima. Porque fica uma coisa meio estranho assim, sei lá, tudo bem, eu tenho 3,2 tomadas. Posso pôr 3 tomadas? Tá errado? Não, não tá. Só que uma coisa que eu falei em algumas aulas passadas aqui, tomada nunca é demais. Lógico, mais uma vez, se você põe no seu arredondamento para menos, não está errado. Eu estou falando uma opinião particular minha, Rafael. Tomada nunca é demais. Eu repito, uso esse exemplo de tomada porque é bem recorrente. A gente vê assim sempre, mas podia ter um ponto de tomada aqui, não sei o que. Se a gente puxar da memória em algum momento da nossa vida, a gente já se pegou falando isso. Se você arredondar para menos, não tem problema. Porém, pode-se arredondar para mais. A questão que você falou do banheiro, como você falou, perfeito. Não discordo da sua opinião. E tudo vai variar de várias questões, né? E a principal delas é realmente o tamanho do banheiro, né? Então, para que eu preciso ter 3 tomadas num banheiro,
nesse banheiro aqui, desse exemplo, por isso que eu coloquei aqui até a apostila novamente, eu tenho aqui exatamente um banheiro de 6, né? Eles inventaram aqui de colocar um banheiro de 6 metros quadrados. É um banheiro relativamente grande. Porém, você pode pensar assim, tirando a tomada de uso específico, que é de chuveiro, e tendo uma tomada de uso geral, que está lá junto do lavatório, para você usar um barbeador, um secador elétrico, um aspirador de pó, qualquer equipamento que seja, para que mais uma tomada, né? Então, fica estranho, né? A não ser que você tenha um banheiro realmente extremamente enorme. Mas por que eu comecei a aula com esse discurso hoje? Porque a norma ela é um pouco confusa nesse ponto. A NBR 5410 ela é um pouco confusa nesse ponto, porque eu posso enquadrar o banheiro em 3 quantidades de tomadas de uso geral. A de área molhada, a de uma ou a de uma. A gente viu as duas situações que pode ser de uma. De uma por ter, no caso aqui, ele tem certo 6 metros quadrados, mas tem muitos que tem menos que 6 metros quadrados. O do exercício que nós vamos corrigir aqui hoje é um exemplo. Ou o que ele fala específico de banheiro, que o banheiro tem que ter pelo menos uma, né, tomada de uso geral. Enfim, estou falando tudo isso para quê? Para deixar vocês bem confortáveis de vocês colocarem dentro desses critérios, justificando, né? Me justifiquem, né? Sempre justifiquem o que vocês fazem, a quantificação que vocês acharem de uma forma mais adequada. Respeitando os critérios, claro. Sim. Entrando nesse assunto que você falou aí, dos cômodos. Fazendo o cálculo, o meu chegou de algum cálculo que eu fiz aí, deu 2,375. Eu arredondei para 3 a quantidade de tomada. Tá errado ou não? Bom, acabei de falar. Vai do seu... Não, então, que nem você falou que é 2,5 para aumentar para mais ou menos. Você está entendendo errado o que eu falei. Eu falei que não segue regra de arredondamento. A tomada é o seu gosto, não é a regra de arredondamento. A regra de arredondamento diz que o que é 5 ou mais eu jogo para cima, o que é menor que 5 eu jogo para baixo. O seu deu 2,3. Se você quer pôr 3, ok, sem problemas. Se você quer pôr 2, ok também, sem problemas. Eu volto a falar, se é eu que estou fazendo o projeto, eu jogo para cima. Penso que tomada nunca é demais. Se deu 2,1, eu jogo para 3. Rafael. Mas se você colocar 2, você também não está errado. Entendi, mas essa regra não serve para lâmpada, né, da iluminação. Lâmpada você não está quantificando em quantidade, né? Lâmpada você já acha, e isso é o que eu ia começar a falar agora, que eu vejo que ainda está um pouco de dúvida. A questão, você já acha direto a questão da potência, né? Quantidade é tomada. Lâmpada, a gente já acha direto a potência. E aí como que eu faço? Eu abri aqui para poder explicar justamente isso. Por exemplo, eu tenho uma sala aqui, né? A sala tem 16 metros quadrados. A regra de iluminação ela é clara no ponto que ela fala assim: os primeiros 6 metros quadrados eu considero 100 volt-amperes. E cada inteiro que eu tenho de 4 metros quadrados, eu considero 60 volt-amperes. Ou seja, se eu tenho 16 metros quadrados... Deixa eu ver uma coisa só que espero que esteja correndo tudo bem aqui. Tá. Então, voltando para a sala. Tenho 16 metros quadrados. Os primeiros 6 metros quadrados considero 100 volt-amperes. Guardo de lado. Sobraram 10 metros quadrados.
Desses 10 metros quadrados, eu pego 4 metros quadrados. Considero mais 60 volt-amperes. Sobrou 6 metros quadrados. Desses 6 metros quadrados, eu pego mais 4 metros quadrados. São mais 60 volt-amperes. Sobrou 2 metros quadrados. Esses 2 metros quadrados que sobrou, eu descarto. A norma fala que eu só tenho que usar. Só considero 6 metros quadrados e os 4 metros quadrados inteiros. Aí eu somo tudo que teve de volt-ampere. Foi 100 mais 60 mais 60. Cheguei aqui em 220. A mesma coisa para os demais ambientes. Área de serviço, por exemplo. 4 vezes 2, 8 metros quadrados. Aqui está falando 100 volt-amperes. Por quê? 8 metros quadrados. Os primeiros 6 metros quadrados eu considero 100 volt-amperes. Sobrou 2 metros quadrados. 2 metros quadrados não é 4. Descarto. Então, considero os 100 volt-amperes da primeira parcela de 6 metros quadrados dessa área. E assim com todos os outros ambientes. Mas que nem Ô, professor, Sim. aproveitando esse gancho que você falou, é que nem nossa somatória essa parte, deu 9,3, certo? O meu. Eu pego os 6 metros quadrados que você falou, eu utilizo 100 volts. O outro que era para fechar com 4, para pegar 60, não bateu. No caso, eu descarto ele, só mantenho os 100 volts, é isso? Isso. Ô, professor, que Sim. nem no meu caso, na minha sala, deu 9,91999. Eu arredondei para cima, eu coloquei 160 watts. Por causa de Eu um estou bem décimo. próximo, tá bom. 10 metros quadrados, tá bom. Não tem problema. Mas no caso anterior que foi colocado aí pelo César, tudo bem, pode descartar. O seu, como está bem perto do limite aí de dar uma metragem quadrada inteira, entra-se numa prudência, num bom senso aí, você colocar 160 volt-amperes, sem problema. A NBR 5410 ela nos deixa bem livres assim, na questão do projeto. Tá? Quando eu falo que tomada nunca é demais, nesse caso que você colocou aí, Elvis, de quase fechando 10 metros quadrados certinho, 9,9 e tal, quase 10 metros quadrados, é até prudente fazer o que você exatamente falou que fez, né? Você considerar como 10 fechado, e aí no fim você acaba considerando 160 volt-amperes. Então, aquela questão que a gente usa bastante, e eu com quem já está acostumado a ter as aulas comigo, eu uso dentro da engenharia civil, dentro da construção civil, a gente tem que ter muito aquela questão do bom senso, né? E isso que você deu de exemplo aí é realmente o bom senso sendo aplicado, né? 9,9, uns quebrados, quase 10. Poderia deixar só 100 volt-amperes, porque eu estou descartando 3,9 tal metros quadrados, que são os 4 inteiros para dar mais 60 volt-amperes? Poderia. Porém, como são quase 4 metros quadrados inteiro, eu e a norma não vemos problema nenhum em você considerar como 4 inteiros e considerar uma carga maior aí para o seu ambiente. Alguma dúvida mais nessa questão aqui do dimensionamento, dessa parte de aqui da área, do perímetro, como que funciona, para a gente poder entrar na correção do nosso exercício da aula passada? Pessoal que me mandou dúvida por WhatsApp. Tá tranquilo, professor. Consegui entender. Beleza. Beleza.
Do exercício nosso, vocês devem ter percebido que eu mandei exatamente a planta desse material nosso de apoio. Certo? Ou não? Fiz uma pegadinha com vocês. Perceberam isso ou não? Pra falar a verdade, não consigo nem entrar, acessar o Xbox, o Edbox, professor, ainda. Eu não percebi não, professor. As medidas é diferente, né, professor? Não, eu dei essa As planta aqui. medidas Ó. da planta. Ué, eu fiz um print da planta e coloquei ela. No material de apoio, não na apostila que ele tá falando, professor. Ah, tá. Sim, da apostila é diferente, mas tem uma aula aí que eu coloquei o material de apoio para vocês. Acho que foi na... Ah, você é da aula 5, não é? Não, esse material de apoio acho que ele colocou na aula 2. Na 2 ou na 3. O exercício é da aula 5. Agora o material de apoio eu coloquei na 2 ou na 3. Exato. Agora, quem foi aí que falou que saiu meio mastigado, aí que tá com problema de acessar o EAD Box? Corra. Não sei quem foi, mas você está atrasadíssimo. Por quê? Porque a nossa avaliação a semana que vem é aquilo. Começo 7h30. Você pode me devolver ela no dia até meia-noite. Pelo EAD Box. Ô, professor, esse negócio aí, é que você talvez ia falar amanhã, né? Que você começar a aprofundar e se explicar melhor. Mas já que você comentou aí, eu ia saber. Como é que vai ser? Vai ser uma parte alternativa, outra parte escrita ou vai ser tudo escrita? Todo escrito. Entendi. É que o último exercício 5, né? Teve uma alternativa e outros demais era escrito, que era para enviar o link. Sim, mas eu vou dar tudo escrito. Não vai ter alternativa. Porque lá eu fiz uma experiência. Entendi. Não gostei. Tudo escrito da mesma forma que vocês me entregam o material. Vocês fazem a prova à mão, digitado, fazem o upload do arquivo e me entregam. Pronto. Melhor forma. Isso. E outra coisa, o outro que nós usávamos o Class lá, nós conseguia visualizar o que nós estávamos enviando, certo? E já nesse não, você só pede para fazer o upload de enviar, mas você não sabe se você enviou ou não. Se você perder na quantidade da folha que você está enviando, você acaba meio ficando perdido, você não consegue visualizar o que você está enviando. Mas deve te aparecer uma mensagem de envio, não aparece? Aparece, é que nem o outro. O outro apareceu uma mensagem de envio, mas quando você fazia o load daqueles arquivos que você fazia tudo, ele demonstrava que você tinha enviado, entendeu? Pra você não se perder às vezes. Talvez você pode enviar um duplicado ou não, que é um pouquinho Isso meio mesmo, chato, né, de enviar. É isso mesmo, Sérgio. Às vezes ele pede para você envia 2 folhas e ele não mostra que que você conseguiu enviar as 2, entendeu? Aí às vezes não sei se vai, porque não tem como você enviar as 2 folhas juntas, professor. Você tem que enviar Você não uma, depois anexa você as envia duas outra. de uma vez, é isso? Não. Você Não, o anexo não é depois a uma de cada vez. E aí você anexa uma e envia, anexa outra e envia, é isso? Aí isso você, mesmo. você não pode perder no que você está enviando, porque talvez você pode enviar 2 vezes, ou não enviar, ou talvez enviar completo. Você não consegue visualizar o que você está fazendo. Entendi, Eu mesmo. mas aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Mas por que vocês estão querendo trazer isso agora, nesse momento? Eu não estou entendendo a colocação. Não, é só a questão da prova, né? Pra ver como é que vai ficar, entendeu? Ué, da mesma forma que vocês estão enviando. É porque aí enviando os arquivos é uma coisa, certo? Você vai olhar, vai observar. Mas na prova não, já tá valendo pontuação. Então se nós enviar alguma coisa errada, já é um ponto a menos para nós, certo? Mas o que vocês estão enviando já vale pontos, lembra lá da minha questão lá dos 20% da nota do P1, dos 20% da nota do P2? Não fique tão preso à questão de ponto, Não, professor. Não é questão de ponto assim que eu tô falando, que nós não sabe se nós está enviando para você um negócio correto, entendeu? Aí não vai que no dia da prova que tá valendo uma nota maior, nós não tá sabendo se tá chegando 100% para você, que é um tiro no escuro. Você já me enviou alguma coisa? E enviei todos os arquivos. Então vamos ver aqui. Vou te usar Eu de mesmo, exemplo. professor, eu enviei para o senhor a aula 3
Só que eu acho que eu enviei só uma folha. Quando eu fui enviar outra folha, eu não consegui enviar. Então eu vou te usar você de exemplo. Pode usar eu aí, aula 3. Aí eu acho que eu Eu já tô abrindo. enviei. É a que eu tô abrindo aqui. E era três páginas, era 2 páginas, eu só consegui. Era uma, duas. Era 3 páginas, eu só consegui enviar 2, mano. Não consegui enviar 3. Vamos ver. Eu acho que eu enviei só até a questão 7. Não consegui enviar a 8 e a 9 da aula 3. Mas você anexou? Tentou anexar para enviar? Então, eu enviei e eu não vi que eu tinha esquecido de enviar a questão 8 e 9 e eu enviei. Aí depois eu tentei fazer outra vez, eu não consigo enviar de novo, entendeu? Entendi. Ué, você mandou aqui 6, 7... Mandei do 1 até a 7, né? A 8 e a 9 eu não consegui. Aqui tá aparecendo a 6 e a 7. Só. Só a 6 e a 7 tá aparecendo. Então, eu não consigo enviar. Para mim, eu tinha enviado da 1 até a 7. E eu tenho elas aqui, entendeu? Só que eu não consigo Entendi. enviar de novo. Bom, peço para vocês levarem essa situação para a direção da escola. Eu não consigo resolver isso. Então, essa questão eu estava falando, professor, que aí nós estamos também aprendendo a mexer também nesse novo recurso que foi entregue para nós, né? Então, por isso eu estou tirando essas dúvidas com você, não só eu, como os demais, né? Então, mas eu não consigo responder, né? Essas dúvidas. Então, assim, a plataforma, ela também é novidade para mim, né? Por exemplo, eu não sabia dessa situação aí que vocês tinham que anexar folha por folha e você não consegue visualizar o que foi anexado. Dá uma olhadinha no meu, professor, vê se o meu aparece também, por favor. Professor, quando der, vê se a minha aula 2, vê se foi as 2 folhas, por favor. Um por vez, hein? Foi o Elvis que falou, né? Isso, Aula 3? pode ser, professor. O seu... Você mandou uma folha só, né? Ah, foi. Que parece que teve uma aula, acho que foi a aula 4, que foi 2 folhas. Mas do jeito que tá aí, tô vendo que vai aparecer. Que já abriu a folha de baixo, o senhor vê? Mas a de baixo tá em branco. Aqui você respondeu até a 9, beleza. Você mandou tudo. Obrigado, professor. Bom, e... O Emerson falou da aula 2, é isso? Isso, professor, vê pra mim, na aula 2 eu te enviei 2 folhas, vê se foi as 2. E a respeito dessa aula 3, professor, eu não consigo te enviar o que ficou faltando. Eu vou ver aqui se isso é algo que eu consigo resolver aqui. Espera aí que eu já vejo. Beleza. Deixa eu ver a aula 2 primeiro.
Você anexou mais que uma folha, foi isso? Isso. Na aula 2 eu mandei 2 folhas. Dois lados, né? Um lado e outro lado. Também não, só um lado só. Estranho. Não sabia disso não. Bom, o que eu falo para vocês? Levem essa questão, não sei se lá para as meninas da secretaria, para a direção, falem que vocês não conseguem anexar mais que uma folha. E dado isso, tá? Dado essa situação, então eu vou fazer a avaliação daquela forma que vocês conseguem responder online, tá bom? Vocês acham que melhora assim, então? Acho que sim, né, professor? Tá bom. Online? Ô, professor, eu não recordo essa parte. Como assim? Tem uma forma aqui de eu colocar as avaliações. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu não gosto muito disso, mas... Então, eu preferia escrever e mandar escaneado, igual fazer pelo Adebol, pelo Cravão. Tem uma forma aqui que é assim, ó. Por exemplo, da aula de hoje que eu coloquei aí, coloquei aqui, ó. Questões upload, eu posso pôr perguntas discursivas, eu escrevo pergunta por pergunta, e aquela de múltipla escolha. Agora, se eu ponho aqui pergunta discursiva, aparece para você responder aqui mesmo, entendeu? Mas aí, no caso, se você for dar uma questão dessa última, como é que vai estar fazendo para poder montar toda aquela tabela, para poder dar para você as voltagens e a quantidade de tomadas? Por isso que eu prefiro dessa forma que eu estou acostumado a trabalhar. Só que para que vocês tenham um jeito de vocês anexarem tudo direitinho, vocês têm que levantar essa questão que como que vocês fazem para anexar mais que uma folha, né, nos arquivos que vocês mandam de upload. Mas eu, no caso, não sei, professor, se é viável, né? Só uma hipótese que você fez da outra vez, que você abriu mais do que um dia. Aí, no caso, nós envia, antes de você fechar, você vê se recebeu tudo, aí se tiver de acordo, aí você fecha e fala, agora eu dou a nota e trabalha em cima. Será que não poderia ser uma opção? Fala de novo que eu não entendi muito. É que nem assim, ó, quando você, das últimas vezes, está colocando horário e fechando horário, certo? Certo. Das outras vezes que você fez para nós, você deixou um dia ela aberta no portal, certo? Certo. Nesse intervalo de um dia que você deu, você vai recebendo e você fala, ó, vocês entregaram tudo ok. Aí depois só fecha e só corrige. Que aí nós temos certeza, o que nós enviamos chegou 100%. E se não chegou, você pode cobrar e falar, ó, você faltou de entregar uma folha ou 2 folhas que não chegou para mim. Dá para você entregar para nós? Mas aí está dando mais trabalho para mim? Ah, mas aí no caso, se nós entregar errado, você vai penalizar não dando a nota insatisfatória. Não, aí eu faço isso com 60 alunos. Pergunto um por um. E aí, é isso mesmo que você entregou? Não sei o que, não sei o que. Professor. Aí é game over. Pois é. Mas Professor, faça o que eu falei. Questione as meninas da escola. Como que vocês anexam mais que um arquivo? Tá, o professor, vê aí se tem mais alguém que mandou dois arquivos e vê se realmente só tá chegando um mesmo ou só foi com os meus. Então, alguém... Não, o meu, se você quiser fazer...
Faz um teste com o meu, pessoal. A última aula minha, eu acho que eu mandei 4 folhas. Tá, peraí. Daqui estão 5. Esse negócio de tentativa eu já vi aqui, tá? Eu consigo arrumar por aqui. Então, isso de vocês quererem mandar de novo, tal, amanhã eu acerto direitinho das aulas passadas. Isso, professor, faz isso que amanhã cedo eu vou ligar lá na escola para eles passarem a explicação pra gente. Como é que a gente faz para mandar 2 arquivos, 3 arquivos e chegar tudo, entendeu? Então, mas vocês têm que serem claros em falar 2, 3, 4, 5, N arquivos da mesma aula, né? Você fala que você foi resolver o exercício de upload e ele ficou muito extenso, tem mais de uma folha. Como que você anexa tudo isso? O seu foi da aula 5, César, é isso? Isso. Acho que tem 3 ou 4 folhas, se não me engano. O meu eu fiquei com medo disso, professor, por isso que eu mandei em Word, que em Word você consegue colocar várias páginas num único arquivo, né? Então, eu tô percebendo isso, que o arquivo que eu abri seu tem 2 folhas. O Emerson tá mandando em foto. E Se o senhor olhar minha aula 4, pode ver que deu 2 folhas, eu fiz uma folha e meia, e eu mandei em Word e ele chegou. Tá. Eu acho que o problema é em foto. Mandar em JPG, hein? Vamos ver esse do César aqui. Oi, professor. Oi? Mandei em PDF. PDF acho que tem que dar certo também. Ó, o problema é foto, hein, César? Aí, ó. Tá vendo? Entendi. Agora... É. Tá. O Carlos mandou em PDF. É isso? Qual aula, Carlos, para poder ver aqui? Aula 5. Peraí. PDF é para dar certo, né? PDF tá igual Word, né? Tem que dar certo. Não, beleza, ó, 3 folhas, certinho. Aí. Gente, o que eu percebi aqui é que vocês perceberam até junto comigo, é arquivo em foto, JPG que tá dando problema, viu? Entendi. O que tá funcionando é o Word e PDF. Ah, então dá para mandar por PDF, tranquilo. Não, exato. Então, aqui, se vocês quiserem questionar de foto, tudo bem, fica o critério de vocês. Porém, também eu acho que não é nenhum fim do mundo vocês transformarem os arquivos de vocês em PDF e mandar para mim. Ou deixar em Word mesmo e mandar. Não, tranquilo. Professor, você só corrige lá para mim conseguir mandar lá de novo, tá bom? Isso aí até amanhã a gente se acerta. Valeu, Vejo professor. depois. Que eu já vi o que é já. Aí eu corrijo e mando. Se você for tentar mandar e não conseguir, você me dá um toque. Bom, então, dado aí o nosso momento que foi interessante, né? Porque também eu não sabia que estava dando esses pepinos. Vocês perceberam que essa plantinha aqui é do material de apoio que eu mandei para vocês. E claro, né, que nesse material de apoio tem uma tabelinha, né, com a resolução, né, desse exercício. Olha ela aqui, que legal. Então, vamos partir daqui, né? E aí eu explico. E aqui nessa própria tabela, ela mostra pontos divergentes na questão daquilo que a gente falou, da questão de banheiro e de área molhada. A gente vai perceber isso aqui daqui a pouco. No primeiro
Vamos ver aqui de perímetro e tal. Deixa eu ver o que eu quero. Tomada de uso geral. Já vamos aqui, que aqui tem tudo, tá? Na questão de iluminação, vamos começar pela questão de iluminação. A sala, ela tem essa área de 9,91 metros quadrados. Vou usar até aqui a plantinha do Carlos. Cadê a sala? Tá aqui, né? Então, acho que aí, né, não tem maiores problemas. É só a gente multiplicar aqui 3,5 por 3,25. Chegamos aqui, né, nos 9,91, que é até a questão aí que o Elvis falou, né? Tem problema considerar aí 10? Não tem problema, gente, nenhum problema. Porém, seguindo-se efetivamente, veja o que a norma fala, e aqui no nosso exemplo aqui do material de apoio, ele considerou como 100. Ah, considerei 160, tá errado? Não, tá errado, é muito próximo de 10, não tem problema. A copa, 9,45. 9,45 já, né? A gente já pode considerar, já não está tão perto de 10, tá? Mas também não veria nenhum problema você considerar aqui 160. Lógico, você tem que sempre me justificar o que você está fazendo, tá? Cozinha, 11,43. Então eu tenho os 6 metros quadrados primeiro, mais os segundos 4 metros quadrados. Chego em 160 volt-amperes, descartei esse pouquinho aí de 1,43, acabei descartando ele. Dormitório 1, 11,05, muito parecida com a área aí da cozinha, também chego em 160 volt-amperes. Dormitório 2, quase, né, 10 metros quadrados, 10,71 metros quadrados, chego em 160 volt-amperes. O banheiro, né? Que banho, né? 4,14 metros quadrados, 100 volt-amperes. É o mínimo, né? Até 6 metros quadrados, né? Área de serviço, 5,95. Também, 100 volt-amperes. Hall, né? O corredorzinho, ó. 1,80, 100 volt-amperes. Área externa, não vem ao caso, tá? Pra gente nesse exercício aqui não tem o hall não, né, professor? Ele tá aqui, quer ver? Vamos ver a carinha dele aqui. Ele não vem escrito, né? Mas é um corredor aqui, ó. Esse aqui é o hall. Isso não entrou na minha conta. Não, tudo bem. Na minha também não. Tudo bem. Não fiquem chateados. Também comi bola de falar, né? Devia ter falado que tem o hall. Mas enfim. Tem o hall. Né? É o... Imagine a gente aqui na nossa casa. Tô olhando aqui pra minha, né? Eu tendo luz em tudo, menos no corredor. Mas tem que ter também, tá? Não vai mudar muito do que vocês fizeram. Até porque o que tem no exercício que eu dei para vocês não é o que tem aqui nesse material de apoio. Vocês vão ver que esse material de apoio ele tem umas tomadas de uso específico diferentes, tal. Eu só estou tomando por base ali o que tem no material de apoio, que a gente consegue ganhar tempo para a explicação. Essas são as iluminações, né? A iluminação. Pelo que vocês me falaram, vai dar diferente. Tirando aqui
esse total aqui, primeiro por duas coisas. Aqui tá considerando 100 de área externa e 100 do hall que vocês não colocaram. Fora alguns de vocês que consideraram a mais aqui na sala, né? 160. Enfim, não há problema. O que cabe aqui é o seguinte, cada um vai dar um valor, depois isso que vocês colocarem do exercício, eu vejo caso a caso. Lembrem-se de duas coisas, o bom senso e justificar o que vocês estão fazendo. Não vai ter um projeto de iluminação errado se vocês não estiverem justificando dentro do que tem na 5410 aquilo que vocês estão fazendo. Deixo bem claro, lembrem-se sempre dessas palavras, que vocês justificando aqueles cálculos que vocês estão fazendo, colocando eles de forma correta, de uma forma que se entenda tranquilamente, não haverá maiores problemas. O resultado de vocês não vai ter dado esse, né? Por conta dos valores aqui que são diferentes, mas o do exemplo que eu estou pegando aqui vai dar 1080 menos 100, né? Vai dar 980 volt-amperes, menos 100 porque eu não estou considerando área externa, tá? Depois, esses 980 volt-amperes, eu vou multiplicar pelo fator de potência 1, chego em 980 watts, tá? Guardo isso para depois eu considerar lá para a somatória de toda a potência que eu tenho na minha residência. Bom, as tomadas de... Oi. Que nem o senhor falou que a gente tem que mostrar para o senhor o que a gente fez. A gente coloca como observação ou pelo próprio cálculo o senhor consegue identificar? Não, você coloca uma observação do lado do próprio cálculo, na planta, faz um asterístico, enfim. Pelo próprio cálculo, não. Você tem que justamente me justificar o cálculo que você está fazendo. Certo? Beleza, professor. Valeu. Deixa eu ligar a fonte aqui do computador. Espera aí. Aqui a sala da minha casa é o exemplo vivo que tomada nunca é demais. Então assim, eu tenho uma extensão que não é recomendável. E aí nela fica carregando o celular, tá a fonte do notebook, enfim. É bem prático o exemplo aqui, que tomada nunca é demais. Bom, vamos lá. As tomadas de uso geral, né? As tomadas de uso geral a gente considera pelo perímetro, né? Salvo aquelas regras que nós falamos no início da aula hoje. Então a sala, a gente tem esse perímetro 12.6, divido por 5, 12.6 divido por 5, deu 2,52. Aqui é um exemplo clássico, né? De como o projetista ele mudou ao bel prazer dele, né? O de vocês devem ter colocado 3, né? Afinal de contas, 12,5 dividido por 5 dá 2,52. Você arredonda para 3. O projetista aqui jogou para 4. Tá errado? Não, tá errado. Mas ele colocou para 4, né? Ele colocou uma tomada a mais. Isso é errado? Não, não é errado. Lembrem o que eu falei na aula passada. A gente só tem que tomar cuidado para que essa provisão de cargas do nosso projeto ele não se torne algo muito cheio de cargas, a uma potência alta, para efeitos de eu estar até saindo de uma ligação bifásica para uma trifásica. Então a gente tem que tomar cuidado com essas provisões de carga que a gente tem por conta dessa questão, tá? Sempre tomando cuidado com isso aí. Aqui poderia ser 3, ele está colocando 4. Aqui idem, né? Poderia ser 3 também. 12,3, né? 12,3 dividido por 5, 2,46. Também jogou para
4. Beleza. 13,6, que é a cozinha. Então, 13,6 dividido por 3,5, área molhada. Lembrem-se. 3,85. Aí ele jogou para 4. Ok. Aqui está batendo muito provavelmente com o que vocês fizeram. Dormitório 1. 13,3 dividido por 5, né? 13,3 dividido por 5, 2,66. Ele considerou 4, poderia ter sido 3. Que o cara que projetou aqui gosta de tomada. Dormitório 2, 12,1 dividido por 5, 2 e uns quebrados. 4, né? Ele arredondou para 4. O cara gosta de tomada aqui. O banheiro, ele considerou uma. Que regra que ele está usando aqui? Dá para perceber por esse tracinho aqui mesmo que ele colocou. Ele está considerando aquela regra que a gente falou lá no começo da aula. Para áreas menores que 6 metros quadrados, já que ele está colocando aqui que tem 4,14 metros quadrados, eu tenho que ter uma tomada no mínimo. Ou ele está considerando aquela regra que para banheiro, né, eu tenho que ter pelo menos uma tomada no lavabo, tá? Então, ou ele está considerando essa última que eu falei ou a anterior, tá? A de perímetro ele não está considerando, afinal de contas ele nem colocou aqui o perímetro. Área de serviço, 5,95 metros quadrados. Ele não colocou o perímetro aqui. Área de serviço aqui, ele está fazendo algo bem meio que ao bel prazer dele, né? Esse projetista. E vejam que, volto a falar, 5410 ela é bem maleável nesse ponto de nos dar a opção do que nós fazemos. Por isso que eu bato nessa tecla de justificar porque aquilo que nós estamos fazendo. Aqui é um exemplo bom. Se ele usasse a regra de menor que 6 metros quadrados, eu precisava só de uma tomada. Ele colocou 2. Se ele usasse o perímetro, ele não colocou o perímetro aqui, mas vamos ver o perímetro da área de serviço. O perímetro da área de serviço é 3,40 mais 3,40 mais 1,75 mais 1,75. 10,3. 10,3 divide por 3,5, que é o que fala das áreas molhadas, dá 2,94. 2,94 é 3. 3 tomadas. Então, vejam que ele não considerou, ele usou um achismo dele aqui, né? Só que ele tinha que justificar esse achismo dele, ele não justificou. Por quê? Se ele estivesse usando a regra aqui de área menor que os 6 metros quadrados, era para ter uma tomada. Se ele estiver usando a regra do perímetro, eram para ser 3 tomadas. Aí ele me usa 2, né? É um achismo dele, né? Faltou o que aqui? A justificativa. Cadê a justificativa? Tá errado? Não, não tá errado. Porque o mínimo que ele precisaria ter é uma tomada. A norma me permite isso. Ele colocou 2, beleza. Só que ele não falou se ele usou essa regra dos 6 metros quadrados. É isso que eu bato nessa tecla de justificativa, para as coisas ficarem coerentes. Tem que ter uma coerência nas coisas. Hall, ele usou a de menor, de 6 metros quadrados, botou uma tomada aqui. Área externa, esquece. E aí a segunda parte que vocês têm que considerar, bom, já que ele colocou 4 aqui na sala, 400 volt-ampere. 4 na copa, área molhada. As 3 primeiras, 600. Então 6, 12, 18, 1.800. Ele botou uma quarta, mais 100, 1.900. Cozinha, área molhada. As 3 primeiras,
600. 6, 12, 18. Mais a quarta, 1.900. Dormitório não é área molhada. Então, cada uma 100, 400. Dormitório, 400. Banheiro, né? Área molhada, uma tomada, 600. Área de serviço, já que ele quis pôr duas, se até as 3 primeiras eu considero 600, 2, 600, 600, 1 e 200. Se eu tivesse colocado 3, 1 e 800. Se eu tivesse colocado uma, seria parecido com o banheiro, 600. Somo tudo isso, vamos usar o exemplo dele aqui, 6.900 volt-amperes. Porém, como é tomada, tem o fator de potência de tomada de uso geral, que é 0,8, né, 80%. Então, aqui no caso dele vai ser 6.900 vezes 0,8, que é os 80%, 5.520 watts. Tomadas de uso específico... Oi. Pegando a cozinha como exemplo que o senhor falou que deu 1.900 watts, correto? Ok. Só que a norma não fala para nós que as 3 primeiras tem que ser com 600 e a depois, aqui a acréscima, aí que foi a quarta, é de 100. Sim. Então aí seria 2.800, né? Não 1.900. Por quê? 2.800? Olha Porque a fala conta. que... 6, 12, 18. Isso, com mais 100 da quarta, 2.800. Não. Porque fala assim, ó, 600 volts ampere por ponto de tomada, até 3 tomadas. Então, as 3 primeiras seria 600 cada uma. 600 vezes 3, 1.800. Ok. Aí ainda fala, depois da terceira, é 100 volts ampere por ponto adicional. Então, como eu tenho 3 a 1.800, com uma adicional, que seria a quarta, com mais 100 volts ampere, seria 2.800 volts ampere, não seria isso? Não, você está pondo um zero a mais aí nesse seu 100. Quanto que é 1.800 mais 100? 1.900. Ah, tá. Você está pondo aí 1.000. Você está somando com 1.000. É 600, 600, 600, 1.800. Mais 100, 1.900. Beleza, foi um erro de cálculo, então. Você está dando um zero a mais aí para a tomada. As tomadas de uso específico, nós combinamos duas, né? Um chuveiro de 5.500, certo? E uma torneira elétrica de 3.300, é isso? Isso, professor, isso mesmo. Então, Isso 5.500 com 3.300, 8.800. Isso, 8.800 watts. 8.800 watts. Não tenho nada de fator de potência mais, né? Então eu somo as cargas da iluminação, da tomada de uso geral e da tomada de uso específico, chego na carga a princípio, né? Isso a gente vai ver mais para frente que muda, mas a carga a princípio do meu disjuntor geral, que é o que tem que receber a energia da nossa concessionária, tá? A gente vai ver que não é bem assim. Isso é matéria para a segunda parte da disciplina. O que eu quis mostrar aqui, duas coisas. Primeiro, que, volto a falar, a questão da justificativa foi de propósito mostrar aqui esses apontamentos diferentes aqui do projetista. Então, justifiquem sempre o que vocês fizerem. E a continuação, claro, que do exercício do que tem aqui na apostila é diferente, né? Afinal de contas, ele está usando cálculos aqui, ele está usando demandas diferentes, né? Mas, perguntas? Alguma coisa que vocês queiram colocar? No exemplo do que tem aqui na apostila, deu 18.700 watts, ainda é uma ligação bifásica. Ô, professor, que nem a tomada de uso específico, ela não tem a perca de 0,8? Não, ela não tem. Veja aqui aqui dá para explicar isso aqui. Eu tenho aqui de iluminação 1.800 com fator de potência e aqui tomada de uso geral 5.220. Estou aplicando aqui o fator de potência só para tomada de uso geral. A tomada de uso específico não, ela usa inteiro. No dele aqui, ó, 12.100 watts, o que deu aqui 12.100 watts.
eu não uso o fator de potência para tomada de uso específico. Certo? Certo. Essas são umas pequenas pegadinhas que tem na norma, tá? Alguma Ô, pergunta? professor, repete como é que é mesmo que você falou a última parte aí? Tomada de uso específico, eu não coloco lá o fator de potência, só em tomada de uso geral. Eu não considero aqueles 80% em tomada de uso específico, apenas nas tomadas de uso geral. Outra pergunta? Entendi. Bom, então o que eu deixei para vocês hoje, da aula 6? E eu já coloquei que vocês podem fazer mais do que uma tentativa para entrega. Eu coloquei as áreas dos ambientes, o tamanho dos ambientes, na verdade, né? Deixa eu achar aqui. Então eu coloquei aqui, qual a carga de potência de iluminação e tomadas de uma casa com os seguintes ambientes? Sala, 7 por 5. Corredor, 1,5 por 2,75. Banheiro, banheiro, 3 por 3,25. Quarto, 1. 4 por 2,75. Quarto, 2. 3,75 por 3,75. Cozinha, 4 por 3,5. Área de serviço, 1,75 por 2. Tenho também, né, um chuveiro de 6.500 watts e uma torneira elétrica de 4.500 watts. Qual que é a carga de potência de iluminação e tomadas, as de uso específico e uso geral, dessa residência, tá? Com essas características aí. Esse é o nosso pontapé inicial da nossa aula de revisão na terça-feira. E aí o que nós vamos ter na prova? Já dando uma adiantada para vocês. Primeira lei de Ohm, que são aqueles primeiros exercícios de resistência. Cálculos de potência, que são aqueles que nós ficamos 2 aulas fazendo, né? Do consumo, de corrente, de tensão, de potência, o que gasta mais, o que gasta menos, por que eu uso 220 em geral num chuveiro e não 110. E essa primeira parte do pré-dimensionamento de circuitação dos ambientes da nossa residência. Tá? Tudo isso vai ser objeto da nossa primeira avaliação. Tá? Perguntas? Professor, só para finalizar aí que você falou, fazendo toda aquela somatória dos cálculos de que você joga o fator depois no final depois de fazer toda a somatória, você joga o fator de potência, é isso dele para poder chegar no resultado final que você vai querer estar cobrando na questão? O fator que eu fiz só a somatória, só que eu fiz só a somatória, mas não joguei o fator. O fator de potência você coloca na iluminação e na tomada de uso geral. Só que o fator de potência da iluminação é 1. Então o valor que der aqui das cargas já é o valor em watts. Agora, o que fator já vai dar o mesmo, né? É o mesmo. Agora o fator das tomadas de uso geral, ele é 0,80. Então o valor que der aqui você tem que multiplicar por 0,8. E tomada de uso Foi específica. só essa parte que eu não fiz, finalizei. Como? Foi só essa parte que eu não me atentei no final de enviar para você. Eu fiz, mas não joguei o fator de potência. Essa tem que se atentar, essa daí é bem clara na norma e isso daí sim é um erro. O fator de potência ele tem que ser aplicado em cima das cargas que vocês provisionaram no seu projeto. Entendi. Alguém mais quer fazer alguma pergunta?
Professor, Sim. no caso aí, esse exercício que o senhor passou, eu posso, no caso, nós podemos passar conforme fala, essa planilha do material de apoio? Você fala aqui, esse jeitão aqui? Isso. Pode, sem problema. Pode. E aí, quando vai fazer na parte usar o fator, aí eu passo embaixo, né? Isso, você pode criar uma linha aqui falando total com fator de potência. E aí você me mostra aqui nas colunas os resultados. Ah, beleza. Tá bom? Tá ok. O senhor também vai querer ver a soma dos perímetros, professor? Olha, eu vou porque eu vou querer saber como que você chegou na quantidade das tomadas. E aí eu preciso dos perímetros. Beleza. Ô, professor, e quanto tempo vai ser essa tempo de prova para fazer, montar essas tabelas, montar todos os negócios certinho? Vai ser um tempo satisfatório? Vai, até. Eu lanço ela no EAD Box umas 4h30 da tarde e fica lá até meia-noite para vocês fazerem. Entendi, que essa parte é mais trabalhosa, né? Que tem que se atentar para montar tanto como a área como o perímetro, né? Pra você achar os valores exatos. Que essa parte é mais trabalhosa, a mão de obra, né? Para estar montando na folha. Ah, não é muito, vai, mas você vai ter um bom tempo para fazer. Não é para quem tem prazo, né, professor? Aí você já chutou o balde. Ah, uma tabela, poxa, você põe lá a sala, a cozinha, enfim, tabelinha. Entendi. Algo mais? Professor, Sim. deixa eu te falar, você mudou lá para mandar as avaliações lá de novo? Ainda não. Só amanhã vou fazer isso. Ah, entendi pensei que você tinha mudado. Foi mal, professor. Não, falei que vou fazer amanhã. Falou, valeu, obrigado. Tô ansioso, professor. Ah, tô vendo, tá Foi mal, emocionado, professor. Foi mal, foi mal. Bom, podem mandar o oi de vocês aí, a presença, tá? E aí nos vemos na terça com a nossa revisão, tá? E aí quinta-feira a nossa avaliação. A gente começa a nossa revisão terça-feira com a correção desse exercício 6, tá bom? Então, dúvidas, qualquer pepino aí que vocês queiram mandar, só me procurar pelo WhatsApp. Da minha parte, o que eu tinha hoje é isso. Aguardo aí a presença de vocês. Entendi. Na revisão você vai dar uma geral, né, professor? Porque essa é a última questão esse último exercício eu peguei mais do que os outros anteriores. Sim, sim, vai dar um geralzão. E hoje, como graças a Deus ocorreu tudo bem aqui a gravação, vejam ela, né? Volto a falar, igual aqui, tá dando 1h25. Você não precisa ver 1h25, vai nos pontos. Você tá vendo no vídeo, vá nos pontos, né, do que nós falamos. O vídeo fica disponível lá no canal justamente para isso, para vocês manipularem ele e ele ser um auxílio na tirada de dúvidas de vocês. Eu acho que a aula de hoje ficou bem explicado, assim, então depois aí no momento aí tiver com a cabeça menos cheia, tiver aí no fim de semana mais tranquilo aí, pega aí uma meia horinha, 1 horinha, dê uma olhada aí nos melhores pontos do vídeo e tenho certeza que você vai conseguir sanar as dúvidas, mas mesmo as dúvidas persistindo, na nossa aula de revisão a gente vai retomar esses assuntos também. Entendi, maravilha.
Bom, gente, então me despeço. Desejo boa noite aí para todos e até a semana que vem. Bom fim de semana. Boa noite, professor. Até Falou, semana que professor. Boa noite. Falou, rapaziada. Bom fim Boa de noite, semana, professor. rapaziada. Boa noite a todos aí. Valeu, professor. um Boa abraço. noite, pessoal. Tchau, tchau. Já teve, não acabou o celular. Só não deu pra gravar, né? Eu gravava o áudio, mas